Todos os domingos eu estou expondo o livro de Juízes na igreja. E a gente começou o ano passado e estamos aí no capítulo 13. O nascimento de Sansão. Hoje nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 7. Juízes, capítulo 13. Com toda a reverência ao Senhor, permaneceremos sentados e ouviremos a palavra dele, que diz: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te. Não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Até o verso de número 7. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Senhor, ilumina-nos com a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos conduza ao entendimento verdadeiro do ensinamento que as Escrituras traz, ó Pai, para o nosso chamado como cristãos, para a nossa vida familiar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos num período da história do povo de Israel, no livro de Juízes, que narra um declínio espiritual sem precedentes. Embora o livro de Juízes, como eu já preguei várias vezes aqui, neste ano todo, ele é formado por ciclos que envolve o povo desobedecendo e pecando contra o Senhor, Deus levantando uma nação estrangeira para oprimir e disciplinar o povo de Israel. E esse ciclo, então, leva à compreensão desta opressão pelo povo de Israel e o arrependimento. Eles clamam a Deus, arrependidos pelo seu pecado. E aí, neste ciclo, Deus levanta um libertador, o juiz. E depois disso, tem um período de paz. Há um declínio tão grande que os ciclos de Juízes se encerram no capítulo 13. Ele começa, mas ele não segue mais a mesma sequência do livro. Há, assim, pecado e abandono do Senhor. Deus também levanta uma nação para castigar o povo de Israel e corrigi-lo, que é a nação dos filisteus. E faz isso por um período longo, 40 anos. Mas o ciclo para por aí. É bem verdade que Deus levantará um libertador. Mas no decorrer dessa história, você vai perceber que os filisteus vão conviver com o povo de Deus como ameaça, como instrumento de correção e perseguição, até a época de Davi. Nesse período de declínio espiritual, declínio tanto do povo de Deus,
Quanto dos juízes e as últimas pregações, nós vimos como os juízes declinaram. Os homens que foram levantados por Deus, na verdade eram um instrumento para levar o povo de Deus a pecar. Eles também declinaram espiritualmente, caíram espiritualmente, estavam distante do Senhor, e isso trazia prejuízo para todo Israel. Agora, você ouve à sombra dos relatos passados, Gideão, que cometeu vários erros familiares. O seu filho Abimeleque, né? Meu pai é rei, que agiu com arrogância. Erros familiares. Jefité, que sacrificou a filha, que era um filho bastardo. Uma situação totalmente constrangedora. Famílias dos líderes de Israel com lares destruídos. Mas no capítulo 13, no auge de todo o declínio espiritual de Israel, Deus usará uma família estável. Deus usará uma família equilibrada. Deus usará a família de um homem e de uma mulher que são tementes a Deus. O que isso tem a ver conosco? Deus tem um chamado para a sua família. Mesmo que o período que vivamos seja um período de declínio espiritual. Nós vivemos dias como os de Juízes. Um período de declínio espiritual. Se você ler jornais, revistas e internet, você vai ver que até os líderes religiosos do nosso tempo, grandes líderes, têm se corrompido, se vendido, pregado um evangelho distorcido e levado em nome de Deus, o povo de Deus, à ruína e ao fracasso espiritual. Mas o texto de hoje nos ensina que em períodos como este, de declínio espiritual, Deus tem um chamado para a nossa família. Deus tem um chamado para a nossa casa, como servos de Deus, para o nosso lar. Havia um homem em Zorá, diz o verso 2, da linhagem de Dan. E os danitas, Dan significa juiz, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Que encontro maravilhoso com o anjo do Senhor que visita a mulher de Manoá. O nome dela não é escrito na Bíblia. Nós não sabemos o nome dessa mulher. Mas nós sabemos que ela se encaixa no quadro de mulheres virtuosas. Mulheres que temem ao Senhor, das quais a Bíblia retrata. Ela também era uma mulher sofrida, estéril. E pelo falar do anjo do Senhor, nunca tiveste filho. Significa que ela já não era uma jovem mulher. Ela já era uma senhora. Nunca tiveste filho. Ela era experimentada no casamento, vivida na vida conjugal. Manoá e a sua esposa têm um encontro com o anjo do Senhor. E este encontro traz um chamado para a casa deles, para a vida familiar deles. Deus está presente esta noite aqui. E Ele fala através da sua palavra. E em nome de Jesus, eu gostaria que você cresse que Deus também tem um chamado especial de salvação para a sua família. O chamado para a família deve ser de alguns aspectos entendidos nesse texto de uma maneira clara. O texto, embora aponte para uma família estável, mostra para um momento de declínio. Como é feito esse chamado? O chamado para a minha família deve ser aos olhos de quem realmente importa. O chamado para a sua família
deve ser diante dos olhos para quem todas as coisas importam. O chamado de salvação de Deus para sua casa, para sua família, ele deve ser um chamado aos olhos de quem realmente importa. O versículo de número 1 diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Na Bíblia que nós lemos agora, antes de eu ler esse texto, traduz a palavra olhos do Senhor com a palavra presença do Senhor, perante o Senhor. A Bíblia atualizada traduziu como perante o Senhor. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Mas a palavra original faz menção aos olhos do Senhor. E este é um coração do livro, porque aparece mais 7 vezes essa expressão no livro de Juízes. Na verdade, esta é a 7ª e última vez, porque ela aparece dentro daqueles ciclos principais do povo de Israel em Juízes, que eles desobedecem o Senhor levanta uma nação para corrigir Israel, eles clamam pedindo libertação e arrependimento, e o Senhor levanta um juiz e os liberta. Nesses ciclos principais do livro, esta frase, fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, ela tem um significado. Essa expressão faz um link com outra expressão. Esta expressão também é o coração do livro, porque ela vai começar a surgir daqui para frente. A nova expressão utilizada em Juízes não será, mas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ela vai aparecer 2 vezes, essa nova expressão. E ela vai dizer, naqueles dias, Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Vai aparecer em Juízes capítulo 17, versículo 6. E no último versículo do livro de Juízes, no final do livro, no the end, capítulo 21, versículo 25. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Há um contraste entre os olhos do Senhor e os olhos do povo de Israel. Os primeiros 7 ciclos mencionados, 7 citações dessa expressão, diz que eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. A partir da história de Sansão, a narrativa muda e vem, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. As 2 maneiras representam uma situação pecaminosa do povo de Israel. As 2 frases apontam para a condição do declínio espiritual em que vivemos. Por isso o chamado de Deus é importante para a vida da sua família. Porque o chamado de Deus, ele é importante na perspectiva dos olhos de Deus. Não são os olhos de que todo mundo faz ou do que todo mundo pensa. Não é o ponto de vista da multidão, da cultura. Não é o ponto de vista deste tempo. Não é o ponto de vista das demais religiões. Não é o ponto de vista de toda forma de filosofia humana. São os olhos de Deus. Um escritor, um comentarista bíblico, que escreveu um livro que eu tenho consultado, Reto aos Seus Próprios Olhos, que é um comentário bíblico sobre o livro de Juízes. E a proposta desse livro é você encontrar o evangelho no livro de Juízes. O nome dele é George Schwab. E ele diz assim: novamente, na história de Juízes, o que importa é os olhos de quem algo é feito. Novamente, no livro de Juízes, o que importa é os olhos de quem algo é feito. Aos seus próprios olhos, eles sempre são justificados. Mas o que importa é como Deus vê os seus atos. Aos nossos próprios olhos, podemos estar fazendo boa coisa. Aos meus próprios olhos, posso estar fazendo o que acho que é certo. Mas o que importa é os olhos de quem todas as coisas realmente importam, os olhos do Senhor.
E isso nos ensina algo sobre o pecado, irmãos. Algo importante sobre o pecado. E eu queria destacar 2 lições. A primeira delas é que Deus é quem define o que é pecado. É Deus quem define o que é certo e errado. É Deus quem define o que é aprovado e o que é reprovado. São os olhos deles, que é os olhos do eterno juiz, do supremo Senhor, quem aprova ou reprova. E esta é uma lição que no livro de Juízes, o povo de Israel, o povo de Deus não aprendeu. Eles tentavam levar a sua vida espiritual e a vida da sua família aos seus próprios olhos. Da sua própria perspectiva. Mas nós aprendemos uma lição. Mais uma vez, Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Timothy Keller, um pastor presbiteriano, da igreja presbiteriana Redeemer, de Manhattan, ele diz assim: o que Deus vê como pecado é pecado, independentemente do que sentimos, independente dos especialistas, independente daquilo que as pessoas dizem, daquilo o que a maioria sente e daquilo com que a sociedade e a cultura concorda. Deus é quem define o que é certo e o que é errado. É Ele quem diz, em Jeremias capítulo 29, 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É Ele quem diz, sou quem sonda e conhece os corações. Provo os corações. Meu irmão e minha irmã, na perspectiva do chamado da sua família, a coisa mais importante e relevante é aos olhos de quem realmente importa que você conduza a sua casa. Como você vai conduzir a sua vida familiar? E há várias coisas que envolvem a sua vida familiar. Como eu estarei conduzindo o meu casamento, o meu relacionamento conjugal? Eu farei isso diante dos olhos de quem todas as coisas realmente importam. É claro que importa agradar os olhos da esposa. Eu confesso, irmãos, que eu tenho vivido dias difíceis. Os jovens tiraram uma foto minha ontem, que eu falei assim, minha mulher vai enjoar de mim. Estava medonho. Voltei a engordar, barriga caindo para fora da calça, minha barbichinha de bode sem podar, cabelo despenteado. E para quem ainda não observou de perto, estou com um dentinho da frente quebrado. Tá difícil, né, gatinha? Aos olhos da minha esposa, eu preciso dar um tapa, né? Preciso cuidar mais. Vou voltar para a academia, deixar a minha barriga tanquinho. Né? Mas no teu e no meu casamento, o que mais importa é que eu conduza, porque a minha família tem um chamado diante de Deus, e eu me relaciono com a minha esposa diante daquele que as coisas realmente importam. E como importa, ela é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Eu fiz uma aliança, ela é a mulher da minha mocidade. É assim que Deus quer que eu a trate. Ela é como a igreja, que Jesus morreu pela igreja, se entregou por ela, se sujeitou a ela. Diante dos olhos de quem realmente importa, é assim que eu me comporto diante da minha esposa, com fidelidade e com amor, imitando a Cristo. E nós podemos exemplificar isso em todos os relacionamentos familiares. Diante daquele que as coisas realmente importam, é que eu conduzo a minha vida familiar. Esposa para com o marido, filho para com os pais, pais para com os filhos. Sabe, eu quero dizer aos jovens aqui, aos adolescentes, e aos jovens que não são mais adolescentes, mas que ainda se comportam como adolescentes.
Sabe como você tem que se relacionar com o seu pai, com a sua mãe, com os da sua casa, diante dos olhos daquele que todas as coisas importam. Honra teu pai e a tua mãe, quinto mandamento. O apóstolo Paulo, em Efésios, diz: obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso é justo. Meu irmão e minha irmã, quem define o que é pecado é aquele que diante de seus olhos estão o que realmente importa. O povo de Israel esqueceu disso, abandonou isso. Por quê? Vem a segunda lição sobre o pecado. A primeira é que é Deus quem define o pecado. E eu correspondo ao chamado da minha família aos olhos de quem todas as coisas realmente importam. Não é isso? Segunda lição sobre o pecado. Nossa percepção, nossos olhos, nossa percepção não é suficiente para discernir o que é pecado. É meio óbvio. Quem define o que é pecado, o que é certo e errado é o Senhor. Em segundo lugar, diante daquele que todas as coisas importam, que realmente as coisas importam, a minha percepção das coisas, os meus olhos, não são suficientes para ditar, para reger a maneira como eu devo viver. O livro de Juízes é uma prova disso. Cada um fazia o que achava que era certo aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que achava que era reto, da maneira, do ponto de vista deles. O nosso ponto de vista é limitado. A nossa percepção pode ser a nossa principal armadilha. Porque no livro de Juízes, todas as vezes que eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, ou seja, todas as vezes que eles fizeram o que achavam que era certo aos seus próprios olhos, no seu ponto de vista, na sua percepção, eles caíram numa armadilha. Qual era a armadilha? Idolatria. Qual é o problema da idolatria? O problema da idolatria é que ela sempre engana. Ela é sempre falsa. Ela não é Deus. A idolatria é sempre um engodo. Ela traz prejuízo. E ela serve como armadilha. No livro de Juízes, no capítulo 2, Deus declara, capítulo 2 e capítulo 3, que os ídolos dos povos pagãos, a quem o povo de Israel tinha se juntado, seriam armadilhas para eles, laços. O âmago do pecado deles e do nosso pecado é a idolatria. Os ídolos nem sempre são coisas ruins. Não, tem coisa que não é ruim, mas a gente transforma em ídolo. Seu marido, por exemplo. Você pode ser tão apaixonada e devotada a ele. Você pode achar ele tão lindo e tão maravilhoso, que você pode idolatrá-lo. O seu filho. Aquele cheirinho gostoso, o cabelo, as coisas, as características familiares, toda a afeição que você tem pelo seu filho. É algo muito bom. Mas se ele ocupar o espaço principal da sua vida, se ele se transformar no objetivo supremo da sua vida, ele estará ocupando o lugar errado. E isso acontece com o dinheiro, com o sexo, com o prazer. Isso acontece com os bens materiais. Isso acontece com as férias, quando o entretenimento se torna um ídolo no nosso coração. Isso acontece com a aprovação das pessoas, quando queremos viver diante da reputação, da aceitação das pessoas. E nós vivemos numa época em que as pessoas estão à procura de aceitação. Elas trocam qualquer coisa da vida delas, o seu tempo, a sua exposição familiar, por likes e curtidas nas redes sociais. O ídolo é enganoso, porque ele tira a nossa visão de Deus e faz com que a gente tenha a nossa percepção em nós mesmos, em coisas que são boas,
mas que ganha um foco principal dos nossos olhos. E aí nós seremos guiados por ele. No capítulo 13, no versículo 1, o ciclo de Juízes é interrompido, lembra? Eu falei agora há pouco. Eles pecavam, faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. Deus enviava uma nação para castigá-los. E o que acontecia depois? Logo depois do castigo de outras nações, da opressão de nações inimigas, o que eles faziam? Eles clamavam por libertação e se arrependiam. Você não vai encontrar isso no capítulo 13. Não há pedido de socorro. Não há clamor por libertação. E por quê? Porque Israel se acostumou com a nova normalidade, ser dominado pelos filisteus. Israel e os israelitas estavam confortáveis com a opressão. Eles se acostumaram a ser escravos, como o povo de Israel, os hebreus, se acostumaram lá no Egito. E este é o problema da nossa percepção. Quando nós conduzimos o chamado para a nossa casa, para a nossa família, para a criação dos nossos filhos, para a vida espiritual do nosso lar, de acordo com os nossos olhos, com a nossa percepção, nós nos acostumamos logo com o pecado. Nós nos acostumamos logo com os enganos, com a opressão. Nós criamos justificativas para elas e nos adequamos a elas. A partir do capítulo 13, não há clamor por liberdade. Não há oração e choro para que Deus liberte a Israel. Não há contrição para arrependimento. O que há? Eles se acostumaram com a percepção enganosa de que o que eles fazem segundo o seu ponto de vista está certo. Que perigo, que armadilha. É isso que o pecado faz com a nossa percepção. Nos faz acostumar com o pecado, nos faz acostumar com as consequências do pecado. E isso é escravidão, irmãos. A sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento com os seus filhos, a sua vida espiritual, não precisa viver cativa dos filisteus. Não precisa viver em declínio espiritual. Por isso, eu quero convidar você para olhar para Jesus. Quero convidar você a olhar para Jesus que viveu na cosmovisão do seu pai. E o que é cosmovisão? Cosmovisão é a maneira pela qual eu vejo o mundo. É a visão que Deus tem sobre as coisas. Porque é aos olhos dele que todas as outras coisas importam. Eu tenho uma pergunta para te fazer. E gostaria que você respondesse ela durante a semana. Você pegou um dos boletins? Pegou? Leva um boletim para casa. Se não pegou, lá no hall de entrada ainda tem. É a última pergunta da pastoral do boletim. Eu gostaria que você levasse essa pergunta para casa. Diante disso que eu falei aqui esta noite, das coisas que foram faladas, refletidas, de que maneira eu tenho vivido diante dos olhos de Deus? Isso é mais importante para mim do que a maneira como eu vivo diante dos meus próprios olhos? A maneira com que eu tenho conduzido a minha casa, a minha família, é mais importante na perspectiva dos olhos de Deus ou na perspectiva dos meus próprios olhos e da minha percepção? Eu quero convidar você a essa semana a desejar buscar uma cosmovisão bíblica de Deus. Não é como eu vejo, é como Deus vê. Não é o que eu defino o que é certo, é o que Deus vê como certo. A partir do momento, irmão e irmã, que eu colocar o chamado da minha família, da minha casa, o meu chamado como marido,
o seu chamado como esposa, o seu chamado como pai, como mãe, o seu chamado como filho, como irmão. Nessa perspectiva da cosmovisão bíblica, é os olhos do Senhor que importará para a sua vida, para a sua casa. Porque diante dos olhos do Senhor estão as ricas bênçãos. Salmo 34, verso 15 e verso 16. Diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Versículo 16. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. A ideia do rosto do Senhor estar contra é a ideia dele virou a cara. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Jesus viveu na cosmovisão do Pai. Ele é o juiz que todos esperavam, o reto juiz. O foco da vida de Jesus não era viver a sua vontade. No jardim do Getsêmani, ele diz: se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Jesus expressa para os seus discípulos que a vontade dele e que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. Jesus busca a aprovação dos olhos do Senhor. Jesus não viveu do jeito que ele queria viver por si só. Ele viveu em obediência a quem realmente importa. Meus irmãos, o sermão desta noite tem quatro verdades sobre o chamado de Deus para sua família. Mas eu vou parar no primeiro. E nós vamos continuar domingo que vem. Domingo que vem eu gostaria que você estivesse aqui. Você não faltasse no culto. Deus tem um chamado para a sua vida, para o seu casamento. Eu quero que você entenda uma coisa. Esse chamado deve acontecer diante dos olhos de quem todas as coisas realmente importam. E é Ele quem define o que é certo e o que é errado. E a sua e a minha percepção não são suficientes para conduzir a nossa vida. Nós precisamos dele. Nós precisamos de Jesus. O texto aponta para uma família que vai receber um bebê, um menino. E esse menino começará um trabalho de libertação. Nós um dia recebemos também um menino. Isaías 9 diz que um menino vos nasceu, um filho se vos deu. E o governo está sobre os seus ombros. E o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. É Jesus. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E se você deseja continuar acompanhando as exposições bíblicas do sermão da nossa igreja, se inscreva no canal, toque o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Eu te peço mais uma coisa, ajude-nos a compartilhar esse ministério nas redes sociais para os seus amigos e para as pessoas que você deseja alcançar com essa palavra. Que Deus te abençoe muito e obrigado.